presidente do Partido pelos Animais e Natureza e autor de vários livros e artigos publicados em Portugal e no estrangeiro. Passo então a palavra ao Paulo. Boa tarde a todos, as minhas saudações a todos os presentes e os meus agradecimentos à Comissão Organizadora pelo convite e também a minha saudação por esta iniciativa. Eu lamento, mas não tenho um texto completamente acabado para apresentar aqui. Esse texto está ainda em elaboração e isso nota-se particularmente no final, que vou apresentar, mas que é provisório. Bom, o que eu pretendo, conforme está anunciado no resumo da comunicação, é fazer uma análise da poesia autónoma de Pessoa e ver como é que nela se articula, como é que ela se articula com a desconstrução budista da noção de eu. E tentava depois encaminhar isto para o comentário de um curto poema em 2 versos, O abismo é um muro que tem de ser, eu não tenho tamanho, mas esse comentário vai ser abreviado devido a não ter tido tempo para completar o texto que eu quero apresentar. Está-se a ouvir bem ou não? Não se ouviu. Noção de, depois baixou. Noção não se conseguiu. de eu. É que eu não consigo. Portanto, a questão aqui é ver de que modo na poesia ortónima de Pessoa de que modo a poesia ortónima de Pessoa se articula ou não com a desconstrução budista da noção de eu. Ora bem, então começo. Num clássico budista do século III antes da nossa era, o Dhammapada, uma recolha de ditos do Buda em Pali, os aforismos 277, 278 e 279 afirmam, respectivamente: Sabe Sankara Anika. Todas as coisas condicionadas são impermanentes. Sabe Sankara Dukkha. Todas as coisas condicionadas são insatisfatórias. E Sabe Dhamma Anatta. Todas as coisas são desprovidas de essência. Estas são as 3 marcas de toda a existência que, na tradição do budismo Mahayana, se integram nos 4 selos, cuja aceitação coloca alguém na via do Buda, mesmo que não se considere budista. E esses 4 selos são os seguintes: todas as coisas compostas são impermanentes, todas as emoções são insatisfatórias, nenhuma coisa existe em si e por si, e, finalmente, o Nirvana transcende todos os conceitos. Ora, Sankara, em sânscrito, Samskara, significa literalmente composição. Algo que resulta da associação de múltiplos elementos distintos. Eles próprios, outros tantos, Sankaras, ou seja, compostos. E que, por isso mesmo, está sujeito à mudança constante, ou seja, à contínua decomposição e recomposição. Daí, ser condicionado e impermanente. Todas estas coisas condicionadas são insatisfatórias. Dukkha, na medida, literalmente dukkha, tem a ver com a ideia da experiência do correr mal da vida. A disfunção que a roda que gira mal. Todas estas coisas condicionadas são insatisfatórias, dukkha, na medida em que frustram a expectativa mental de que algo de permanente, estável e seguro exista ou possa existir no mundo. Quanto a Dhamma, relativa a todas as coisas, é mais abrangente do que Sankara, pois designa tudo, não só as coisas ou estados condicionados, mas também o que se concebe como o incondicionado ou o Nirvana. É por isso que há esta mudança na linguagem. Em vez de coisas condicionadas, em vez de Sankara, fala-se de Dhamma, e Dhamma é mais abrangente, abrange o condicionado e o suposto incondicionado. Nada possui, assim, uma essência ou existência intrínseca, em si e por si, isolada e separada, sendo, em última instância, interdependente. Mesmo o incondicionado não é incondicionado, no sentido de ser uma entidade ou identidade separada e independente. É nesse sentido que o 4º selo do Mahayana acrescenta que o Nirvana transcende todos os conceitos, sendo alheio a todas as categorias antinómicas, como permanente e impermanente, condicionado e incondicionado, ou absoluto e relativo. Aquilo que a linguagem e o pensamento humano designam como um ser, um indivíduo ou um eu,
é, nesta perspectiva, uma mera combinação de forças ou energias físicas e mentais em perpétua mudança, que se podem dividir em 5 khandas ou agregados, em Pali Khanda, em sânscrito skanda, que literalmente quer dizer pilha, monte, montículo. Esses 5 agregados são Rupa Khanda, o agregado da forma material; Vedana Khanda, o agregado das sensações; Sana Khanda, o agregado das percepções; Sankara Khanda, o agregado das formações ou volições mentais; e Vijnana Khanda, o agregado da consciência, ou, melhor dizendo, do fluxo de estados e momentos de consciência. Pois nesta perspectiva não há uma consciência substancial, mas há apenas um fluxo ininterrupto, mas sempre diverso, de instantes de consciência. Todos estes agregados são sankaras, ou seja, composições. Normalmente traduz como fenómenos compostos. Embora a palavra sankara, num sentido mais restrito e mais específico, designe também e apenas o quarto agregado, ou seja, o agregado das formações ou volições mentais. Assim sendo, aquilo que a linguagem e o pensamento designam como ser, aquilo que estamos habituados a designar e a considerar como um ser, como um indivíduo, como um eu, é na verdade uma mera composição de composições que por sua vez são, ao infinito, composições de outras e múltiplas composições, como indica a palavra Khanda, pilhas, montes, montículos. Não há uma unidade, não somos unos, somos múltiplos. E múltiplos em constante mutação. Tudo o que se designa como ser, indivíduo ou eu é assim impermanente e insatisfatório, tal como todas as coisas condicionadas, e desprovido de essência, tal como todas as coisas. Ou seja, em tudo o que se designa como ser, indivíduo ou eu, nada corresponde ao que se atribui habitualmente às palavras e aos conceitos ser, indivíduo ou eu, nomeadamente, como acontece nas nossas representações predominantes, social e culturalmente predominantes, atribuímos a palavras e conceitos como ser, indivíduo ou eu, o atributo da permanência, da existência inerente ou substancial, e consideramos que eles podem efetivamente satisfazer a nossa expectativa de que haja no mundo, e particularmente em nós próprios, algo de permanente e algo de existente em si e por si. O que faz com que, na perspectiva budista, as noções de ser, indivíduo ou eu sejam, afinal, denunciadas como meras imputações, meros rótulos mentais ou signos linguísticos convencionalmente atribuídos ao funcionamento interdependente dos 5 agregados por via de uma, e apenas de uma, das 52 formações mentais próprias do quarto agregado, que é a ideia do eu ou do si, em Pali Sakya Ditti, a qual ideia de eu ou de si mesmo, exerce, poderíamos acrescentar, uma função análoga na filosofia budista, embora num contexto metafísico bastante distinto do Ahamkara, literalmente a ego-facção da filosofia sânscrita, da construção do eu, e do Ashmita, a equidade ou a qualidade do eu sou, tal como o dizem os Yoga Sutras de Patanjali. Bom, chega-se a esta conclusão na tradição do Buda, não apenas pelo raciocínio, mas também pela verificação direta, combinando a concentração meditativa com meditação analítica, e verificando ser impossível encontrar e experimentar num único dos 5 agregados, em todos eles ou fora deles, algo que corresponda ao suposto eu ou si mesmo, o Atman da filosofia brahmânica, enquanto algo permanente e independente que exista em si e por si. Daí que a noção de eu ou de si mesmo, Atman, seja desconstruída como mera convenção utilitária, desprovida de qualquer referente real, fruto, afinal, da ignorância que irrefletidamente o pressupõe, sem qualquer apoio na experiência, e que preside ainda, essa mesma ignorância, à tentativa de organizar e dar sentido ao mundo enquanto fluxo contínuo de fenómenos, estabelecendo uma comunicação baseada nessa tentativa de organização e de doação de sentido. O que, todavia, na perspectiva budista, não funda a tese contrária, contrariamente ao que muitas vezes se supõe. Na verdade, dizer que o Atman não existe propriamente, intrinsecamente, não quer dizer que se afirme a tese de que do não eu, ou do anatman,
que no mesmo lance é, aliás, descartável, pois não faz qualquer sentido negar o que não existe, positivar uma ausência ou afirmar uma não existência absoluta, desconsiderando o jogo interdependente dos agregados e de todos os fenómenos. Evitando as teses extremas do essencialismo e do nihilismo, a via do Buda configura-se assim como um caminho do meio, que transcende todos os extremos e as 4 predicações linguística e conceptualmente possíveis acerca de alguma coisa. Mentalmente, usando a nossa linguagem e o nosso pensamento condicionado pela nossa linguagem, nós só temos 4 possibilidades acerca de alguma coisa. Ou dizer e pensar que existe, ou que não existe, ou que existe e não existe, ou que nem existe nem não existe. Ora, o caminho do meio budista visa libertar-nos de todas estas 4 possibilidades e libertar-nos, por isso mesmo, do pensamento e da linguagem. Na verdade, trata-se antes de compreender a coprodução condicionada e interdependente de tudo, dissolvendo todas as ficções reificantes da consciência nisso que Nagarjuna, um pensador budista do século II, designa, cito, como o abençoado apaziguamento das palavras e das coisas. Abandonada a típica tensão indo-europeia, linguística e mental entre o ser e o não ser, dissolvida como fútil a shakespeariana questão to be or not to be, na pacífica emergência do entre-ser, tudo se joga afinal no passar dessa mão crispada no ato de agarrar, própria do recém-nascido ou do moribundo, traduzida essa mão crispada na etimologia de conceito em latim cum capio, algo que se agarra, e em alemão begriff, de greifen, agarrar, que prende a mente na tentativa de fugir à insegurança, apreendendo e prendendo algo de sólido a que nos agarramos, trata-se de passar, dizia, dessa mão crispada para o abrir mão de todos os conceitos. Teses e doutrinas, numa serena e sorridente abertura e transparência da vida. Como diz ainda Nagarjuna nas instâncias da Via do Meio 25-24. Abençoada a pacificação de todo o ato de apropriação. Abençoada a pacificação da proliferação das palavras e das coisas. Jamais, em qualquer ponto de doutrina, foi ensinado quem quer que seja pelo Buda. Declaração surpreendente. Nagarjuna, e com ele muitos grandes sábios budistas, proclamam que o Buda jamais ensinou alguma coisa alguma. Porque se o Buda tivesse uma doutrina a ensinar, o Buda não seria Buda. Não seria uma consciência desperta. Teria ainda uma visão do mundo. E, tendo uma visão do mundo, estaria preso na conceptualidade. Ora, vejamos agora de que modo tudo isto se articula com a experiência pessoana do eu, expressa na sua poesia ortónima, percorrendo essa poesia quase sempre cronologicamente e tomando como critério as 3 declarações do Dhammapada atrás citadas, mas agora numa ordem distinta. Sabe Sankara Anika, todas as coisas condicionadas são impermanentes. Sabe Dhamma Anatta, todas as coisas são desprovidas de essência. E Sabe Sankara Dukkha, todas as coisas condicionadas são insatisfatórias. Quanto à primeira, a que diz que todas as coisas condicionadas são impermanentes, sabemos que a impermanência do eu, vivida, aliás, plenamente na experiência heteronímica, é algo explicitamente afirmado por Fernando Pessoa. Num poema diz-nos, por exemplo, ser sempre outra, ser sempre outro. Eu, aliás, queria o neologismo verbal, o outrar-se, para expressar precisamente esta experiência de tornar-se outro continuamente. Num outro poema diz, não sei quantas almas tenho, cada momento mudei, continuamente me estranho. E noutro poema diz ainda, quem se crê próprio erra, sou vário e não sou meu. Para concluir, numa curiosa assunção da sua evolutiva diversidade e multiplicidade como imitatio Dei, ou seja, como uma imitação do próprio Deus. Cito, assim, eu me acomodo com o que Deus criou. Deus tem diversos modos sou. Assim, a Deus imito, que quando fez o que é, tirou-lhe o infinito e a unidade até. O mesmo afirma Pessoa num poema do mesmo dia. Deus não tem unidade. Como atraiu? Deus não tem unidade, como atraiu? Note-se, todavia, que multiplicidade, e multiplicidade afirmada a cada momento por Pessoa, por exemplo, num poema diz cada um é muita gente, não é? Note-se, todavia, que multiplicidade não é necessariamente o mesmo que impermanência, embora esta pareça sempre implícita.
fazendo da multiplicidade a manifestação de uma mutação contínua. Como num poema escrito no mesmo dia do anterior, que cito: qual é o ser que subsiste sob estas formas de estar, a onda que não existe, o rio que é só passado? Recorrendo aqui Pessoa, uma metáfora comum, quer a Heraclito, na Grécia, quer ao seu contemporâneo, o Buda Gautama, na Índia, do século VI antes da nossa era. Conjugando assim a impermanência das aparências de ser com a ausência da essência, Pessoa refere o carnaval da sua vida irreal como algo que assume e algo também a que aspira. Cito: sentir tudo de todos os feitios. Não ter substância, só modos, só desvios. Alma vista de uma estrada que vira a esmo, seja eu leitura variada para mim mesmo. No mesmo sentido de uma assunção da evasão da identidade unicitária, que supostamente seria afim ao nascimento, Pessoa escreve: sou um evadido. Logo que nasci, fecharam-me em mim. Mas eu fugi. Se a gente se cansa do mesmo lugar, do mesmo ser, por que não se cansa? Minha alma procura, mas eu ando a monte. Oxalá que ela nunca me encontre. Ser eu é cadeia, ser eu é não ser. Viverei fugindo, mas vivo a valer. Claro que aqui a mutação do eu é vista como algo desejado e construído, por rejeição do que seria uma limitadora identidade original, adquirida com o nascimento. E, neste sentido, não se coaduna de todo com a visão budista, nem com as anteriores declarações pessoanas, as quais, todavia, são reiteradas ao escrever, por exemplo, sou diverso no que informe estou, e não conheço quem fui no que hoje sou. O que eu hoje sou já não é o mesmo que eu ontem fui. Por vezes, a vivida diferença entre quem se foi e quem se é, como diz Pessoa, porque esqueci quem fui quando era criança, porque deslembra quem então era eu, porque não há nenhuma semelhança entre quem sou e fui. Por vezes, esta vivida diferença abre para inquietas interrogações e hipóteses metafísicas. Continuando com este mesmo poema: a criança que fui vive ou morreu? Sou outro? Vem um outro em mim viver? A vida que em mim flui, em que é que flui? Houve em mim várias almas sucessivas? Ou só um inconsciente ser? Ou sou um só inconsciente ser? Tudo interrogações. Outras vezes, a constatada impermanência é celebrada e é motivo de entusiasmo, como na exaltação do viajar e do perder países ao ser outro constantemente. O que é vivido como libertação de todos os modos de pertença, incluindo o ser possuído por uma identidade. Exclama a Pessoa no final do poema: não pertencer nem a mim. Não pertencer nem a mim, com exclamação. Outras vezes ainda, a experiência dessa mutação contínua é ressentida com espanto e com a perturbadora sensação de um auto-desconhecimento, que deixa em aberta a possibilidade de haver uma identidade que fosse a unidade ignota de todos os múltiplos e distintos modos de si. Sim, dia a dia mudamos para quem amanhã não veremos. É uma multidão que desce, sem que um saiba de outros. Vejo os meus e fora. Que horrorosa semelhança tenho. São um múltiplo mesmo que se ignoram. Olhos, nenhum sou eu, a todos sendo. E a multidão engrossa, alheia a ver-me, sem que eu perceba de onde vai crescer. Sinto-os a todos dentro em mim mover-me. E, inúmero, prolixo, vou descendo até passar por todos e perder-me. Seja como for, a palavra final pode ser dada por um poema de 1934, portanto um ano antes da morte, onde confessa a impossibilidade de fazer da memória um critério de identidade, contrariamente à teoria dominante da cultura ocidental, e de encontrar um ser estável, e também a impossibilidade de encontrar um ser estável no fluxo do que a cada instante há. Não sou nem quem me lembro, nem sou quem há em mim, diz Pessoa. Portanto, isto a respeito da primeira afirmação do Dhammapada, todas as coisas compostas são impermanentes. Pessoa, embora com oscilações, parece de algum modo subscrever esta afirmação deste texto clássico budista. Quanto à segunda declaração, Sabe Dhamma Anatta, todas as coisas são desprovidas de essência, o que corresponde à self-vacuidade, shunyata, de todos os fenómenos, também abundam afirmações convergentes na poesia ortónima pessoana que enfatizam o caráter ilusório da suposição de um ser substancial em si e em tudo quanto existe. Podemos resumi-las na exclamação Ilusão tudo, de um poema, aliás, de juventude, já de 1909. Mas vejamos, sobretudo, aquelas que dizem mais particularmente respeito ao eu. Pessoa fala, no mesmo ano, 1909, da ilusão de viver. E em 1913 declara: não sou eu. Eu não sou eu.
Porventura, em 1919, no mesmo poema em que proclama o ser sempre e outrem, já atrás citado, escreve que o cerca o mistério, a ilusão e a descrença da possibilidade de tudo ser real. No mesmo ano, vê-se como uma alma sem eu. E em 1920, lamenta não haver sequer, sob o sol do mundo, qualquer postiça realidade. E não apenas o eterno abismo sem fundo. Pois, na verdade, conclui, não há nada, salvo tudo sem mim. Salvo tudo sem mim. Isto não deixa de se problematizar quando por vezes lamenta o estar preso a si, como quando questiona, não poderei, Senhor, alguma vez, desalgemar de mim as minhas mãos? Todavia, o que predomina é a confissão. Não sou ninguém. Isto abunda na poesia ortónima, abunda no livro do Desassossego. Não sou ninguém. Não tenho ser nem lei. E nada sou. Acrescentando, trago, por ilusão, meu ser comigo. Em 1924 exclama, não ser nada conscientemente. E no mesmo ano afirma, tudo é nada. E tudo um sonho finge ser. Falando ainda do nada ser da vida. Em 1925 declara sermos ficções da nossa própria consciência. E em 1928 afirma, não sou nesta vida nem eu, nem ninguém. Vou sem ser, nem prazo. No mesmo ano pergunta, quem sou neste morto instante? Para responder, não perguntes, tudo é vão. Em 1929 afirma que não há Deus, nem ser, nem natureza. E no ano seguinte, que tudo é sonhar quando sou e quero. Em 1930 questiona-se, quem sou? E assim me caminhei sem ele. E no mesmo ano, relaciona a multiplicidade das almas com a incapacidade de ter a sua. Mas eu, de ter tanta alma, nem minha alma chega a ter. No mesmo ano diz, sou ninguém. E, ainda, que tudo o que há é mentira. Embora no ano seguinte ser ninguém já seja aquilo que se quer sentir. Como se fosse alguém, mas quisesse na verdade fosse sentir-se ninguém. Bom, continuando. Sugestiva também é a afirmação de que a alma é literatura. Cito, muito interessante esta afirmação. A alma é literatura e tudo acaba em nada e em verso. Coerente com o dizer que assim é tudo nada, o que se coliga já em 1933 com o traga-me vinho e gozo de ser nada em liberdade. Esse ser nada não é todavia absoluto, pois frequentes vezes pessoa alude à experiência de haver em si algo de abissal, indistinto, indefinível e intervalar, que no entanto se acompanha de uma consciência de ser isso mesmo. Cito, tudo que sou não é mais do que abismo, em que uma vaga luz, com que sei que sou eu, e nisto cismo, obscura-me conduz, um intervalo entre não ser e ser, feito de eu ter lugar. Esse intervalo, se num sentido parece ser de uma transdimensão e alteridade irredutível a ser e não ser, esse outro em si, a que muitas vezes pessoa alude, por vezes designa também a fissura aberta pelo diálogo interior do pensamento entre si e si mesmo, como acontece num poema não datado, que eu cito. Assim, quanto mais digo, mais me engano. Mais faço eu um novo ser postiço que engalano de ser o meu próprio diálogo interior divide, meu ser de mim. Mas é quando dou forma e voz do espaço ao que medito, que abro entre mim e mim, quebrado um laço, um abismo infinito. Quem dera a perfeita concordância de mim comigo. O silêncio interior sem a distância entre mim e o que digo. A consciência reflexiva instala na representação um ser fictício, mas que aqui supõe algo que efetivamente se é, problematizando, deste modo, a tantas vezes afirmada ausência de essência do eu e do ser. E, portanto, quanto à segunda afirmação do clássico budista, nós ficamos aqui numa certa indeterminação. Há uma ambiguidade em pessoa. Há uma oscilação, como eu sustento, entre a posição do que poderia parecer até, não propriamente um caminho do meio budista, mas mais um nihilismo, nada sou e nada é, e uma outra posição que parece tender para a afirmação de algo há, para além do fluxo dos estados mentais, mas é um algo que não se pode definir. Isso levaria talvez ainda a pessoa, em termos budistas, para o essencialismo, para o extremo essencialista. Bom, embora de uma essência misteriosa, uma essência inefável, uma essência que em última instância não se pode expressar. Bom, quanto à última afirmação do clássico budista, não houve tempo agora para entrar nela a fundo, mas parece evidente, quando se diz que todas as coisas condicionadas são insatisfatórias, portanto, a intuição indiana, sarvam dukkha, portanto, tudo, na verdade, é insatisfatório, não é? Que é uma coisa mais abrangente do que dor ou sofrimento, é insatisfação, tudo frustra as nossas expectativas fundamentais. Ora, isso parece evidente que em pessoa há um desassossego.
Na poesia ortónica parece evidente que há um mal-estar, há uma dukkha, no sentido indiano do termo. E isso vê-se em toda a poesia, desde muito cedo. A pessoa fala em 5 de 3 de 1919, o meu pavor de ser, nada há que te vença. Portanto, ser é terrível, ser é um pavor. Não é? Também, no dia seguinte, 14 de 9 de 1919, a pessoa fala de uma ânsia sem par, não é? Perante a qual, de uma angústia constante, perante a qual o que quer é dormir e que a luz nunca o venha despertar. Portanto, também precisamente em 12 de 10 de 1919 escreve: horror de ser sempre com vida à consciência, horror de sentir a alma sempre a pensar. Portanto, expressões típicas da intuição indiana, não só budista, de dukkha. Depois temos outras passagens, uma já citada, em que a pessoa se sente de algum modo preso a si mesmo. Isto, aliás, é uma experiência que ressurge muitas vezes no livro do Desassossego. Não poderei alguma vez desalgemar de mim as minhas mãos? Portanto, um ser algemado a si próprio, preso de si, preso de ser. A pessoa refere também o claustro de ser eu. Ser eu é uma prisão. Tem a ver tudo com aquela ideia de nasci e fiquei preso em mim e procuro evadir-me. E a experiência dos heterónimos é esta fuga de ser alguém, de ser alguma coisa. Mais adiante, ai do que em mim me chamo eu. Portanto, ser eu é uma expressão dolorosa. Ser eu é um ai. Eu e ai são sinónimos. Eu é igual a ai. Ai é igual a eu. Eu é igual a dor. Eu é dukkha. E tudo é sermos quem não somos. Quando é que me desato dos laços que me dei? Precisamente na linha daquilo que eu comentava há pouco. De alguém que está algemado a si mesmo. Alguém que gostaria, não propriamente deixar de ser, mas de nunca ter sido. Como a pessoa diz, por via de Bernardo Soares, no livro do Desassossego. O problema não é ser alguma coisa, porque sendo alguma coisa podemos vir a deixar de ser. O grande problema, diz Bernardo Soares, é termos alguma vez sido, termos alguma vez existido, e disso é que ninguém pode escapar. Mas isto já nos leva para Bernardo Soares e agora voltando ao autor. Bom, concluindo, por mais que a alma tenha, sempre há de ser infeliz. A consciência de si é sempre uma consciência infeliz. E terminaria com aqui uma citação rapidamente da página um poema já também do último ano de vida, onde a pessoa fala também de 14 de setembro de 1934, não é? De um anseio fundo que não faz outra coisa senão fazê-lo chorar. Há um anseio fundo na sua vida que só o faz chorar. E o que é esse anseio fundo? É o que todos os poetas têm tentado dizer em obras sempre incompletas em que puseram o seu ser. Portanto, neste caso, a insatisfação, o mal de viver, que a pessoa fala, assume como não sendo apenas seu, mas de todos os poetas. No fundo, a poesia seria a expressão de uma dor de viver. A vida seria dolorosa e, por isso, haveria poesia. Ora bem, com isto nós chegamos ao poema que eu queria comentar. Eu não sei quanto tempo é que usei, se alguém não ligou. 526. Bom, é um poema que eu já tive a oportunidade de comentar mais detalhadamente num dos ensaios que publiquei no meu livro O Jogo do Mundo, um livro de 2008, e que é este: o abismo é o muro que tenho, ser eu não tenho também. Eu penso aqui se podemos detectar toda a ambiguidade pessoana no que respeita à questão do eu. É um poema de 1921. Bom, tudo se prende, tudo é decisivo, o modo como nós interpretamos aqui a metáfora do abismo. O que é o abismo? O abismo é o muro que tem. O abismo pode ser entendido como separação absoluta. Se o abismo é uma separação absoluta, eu estou irredutivelmente do lado de cá desse abismo, e do lado de lá desse abismo está tudo o que não sou eu. Portanto, eu existo. E existo com limites. E fora de mim, irredutivelmente fora de mim e sem relação comigo, sem qualquer interconexão, sem qualquer interdependência, está o não eu. Todo o outro. Se o abismo é efetivamente separação absoluta, então o abismo é o muro que tenho e eu estou realmente do lado de cá desse muro. E não há possibilidade sequer de transposição desse muro-abismo. Não há passagem possível, não há contacto possível com o outro, com os outros. E a experiência pessoana da impossibilidade de amar tem muito a ver com isto, eu diria. Podíamos, num certo sentido, interpretá-la como tendo a ver com isto.
a profunda incapacidade de amar, a profunda incapacidade de viver, de que fala o Pessoa Ortório e de que fala também Bernardo de Soares. Ora, mas também podemos entender o abismo como muro, no sentido da absoluta ausência de um muro. E nesse sentido, se o abismo for entendido como a absoluta ausência de uma separação, não como separação absoluta, mas como absoluta ausência de separação, então poderíamos dizer que estamos perante uma visão completamente diferente. Se o abismo for um muro, eu tenho um limite constitutivo. Há um dentro, que sou eu, há um interior e há um exterior, há um fora. Mas se o abismo corresponder a uma absoluta ausência de separação, eu não tenho limite constitutivo. Ou seja, eu não tenho nada fora de mim, não há um exterior que delimite um dentro ou que delimite um interior. Não há nada fora que me ponha dentro de mim. E, portanto, o que é que resulta daqui? Bom, há duas conclusões possíveis, em termos lógicos e ontológicos. Ou nada sou, pura e simplesmente não existo, porque não há nada que me faça, não há nada que seja distinto de mim, portanto não há nada que me constitua como alguma coisa diferente, eu não existo em absoluto, ou então existo absolutamente, ou então eu sou tudo. Ou não há o eu de todo, porque não há o não eu, ou então não há, ou então o eu é um eu absoluto que abrange tudo. Em qualquer dos casos não há alteridade. Nada fica de fora nesta perspectiva. Ora, em que é que ficamos? Não há de todo o eu, ou há um eu absoluto e total sem qualquer alteridade? Mas poderíamos perguntar ainda, mas um eu absoluto sem qualquer alteridade pode ainda ser um eu? Sabemos que há muitas metafísicas, muitas visões, do idealismo alemão, Fichte, que falam de um eu absoluto. Mas a questão é, um eu absoluto pode ser um eu? O eu não supõe sempre o não eu? Bom, ficamos aqui numa ambiguidade ontológica. E eu penso que o que aqui se detecta, obviamente, agora, do ponto de vista budista, do qual aqui me coloquei para esta análise da poesia de Pessoa, o que parece haver é uma oscilação entre os dois extremos que, na tradição do Buda, se designam como o nihilismo num caso, eu não existo de todo, e o essencialismo no outro, eu existo plenamente, existo eternamente, há uma essência permanente. E, neste caso, seria uma espécie de essência que abrangeria tudo. Seria uma espécie, como ele diz, Pessoa, aliás, numa passagem do livro do Desassossego, o que eu gostaria de ser um eu todo, um Deus panteísta, que absorvesse tudo em mim, que não deixasse nada fora de mim, que não tivesse qualquer outro, que todos os outros fossem apenas manifestações de mim próprio. Ora, há uma oscilação entre o nihilismo, uma oscilação entre o nihilismo e o essencialismo. Agora, tudo isto parece-me talvez o mais evidente, é acompanhado de uma consciência e de um sentimento infelizes de si. E daí a dor, dukkha, sarvam dukkha, tudo é dor. Ser eu é doloroso. Em qualquer dos casos, seja o eu tudo, não seja o eu nada, a dor persiste como um dado evidente de uma abordagem fenomenológica da experiência poética pessoal. Não haveria pessoa se não haveria esta experiência poética, ortónima e também o livro do Desassossego, se não houvesse uma profunda experiência de mal-estar. Há uma angústia, há um desassossego, e tudo isso corresponde à intuição budista de dukkha, de mal-estar, de alguma coisa que corre mal, que corre profundamente mal. Dir-se-ia que a pessoa, de facto, oscilou entre o ser e o não ser, acabou, curiosamente, a pessoa antecipa alguma linha de pensamento budista contemporâneo. Estou a pensar num pensador e mestre budista contemporâneo vietnamita, o Thich Nhat Hanh, que cria um neologismo para designar o caminho do meio entre o ser e o não ser, que é o entre-ser, em português, interbeing, em inglês, tradução do vietnamita. E Pessoa, curiosamente, num texto, agora não tenho presente qual é a data desse texto, mas muito antes de Thich Nhat Hanh ter criado este neologismo do interbeing, Pessoa usa a expressão intersomos, entre somos. Diz, nós não somos nem não somos, nós entre somos. Agora, não parece que Pessoa tenha propriamente repousado, pelo menos de um ponto de vista budista, repousado nessa experiência da interdependência, da interconexão, da ausência de sentido quer da tese nihilista, quer da tese essencialista. Da ausência de sentido quer da tese de eu sou e sou tudo, quer da tese do não sou nada, absolutamente não sou ninguém. Dir-se-ia que, e sempre nesta perspectiva, a partir dos textos budistas, que esta genial originalidade de Pessoa, nesta perspectiva, poderíamos dizer, é o que eu tenho defendido já desde 2008,
resulta de um fracasso espiritual. E isso também não é nada espantoso. Se nós olharmos do ponto de vista de qualquer tradição espiritual para os grandes gênios da cultura humana, o que é que nós encontramos? Encontramos fracassos espirituais. E por isso é que eles produzem obras fascinantes, mas obras ao mesmo tempo também extremamente dolorosas. E é o caso da Pessoa. É uma obra extremamente fascinante, é uma obra extremamente marcada pelo sofrimento e por uma dir-se-ia, quer dizer, desta perspectiva, por uma errância mental que impede a pessoa o repouso no que o Buda aponta como o caminho do meio, que é o caminho do meio da sabedoria e da compaixão resultantes da compreensão da interdependência. De que não faz sentido falar em termos de ser e não ser, e eu e não eu, porque na verdade o que há é interdependência, é uma interconexão, o que há é um entre-ser. E a partir desse entre-ser gera-se uma experiência de empatia profunda com o outro, com todos os outros, com todas as formas de vida, coisa que em Pessoa, a meu ver, falta assustadoramente. Portanto, há, eu diria, uma incapacidade fundamental de viver a experiência do afeto, a não ser, enfim, nas exaltações sensacionistas de Álvaro de Campos, mas que ainda fazem parte de um projeto, diríamos, de um expansionismo monolítico do eu, que quer ser e sentir tudo de todas as maneiras, não deixando fora de si qualquer alteridade e subsumindo tudo nesta espécie de Deus panteísta que tudo absorveria para não deixar nada fora de si, como se deixar alguma coisa fora de si constituísse uma ameaça para este eu que muitas vezes diz que não existe, mas que na verdade se comporta como se existisse e existisse plenamente. E se efetivamente não existisse, não haveria esta experiência tão infeliz de o próprio eu ser idêntico, sinónimo de uma expressão dolorosa, de eu ser ai e de ai ser eu. E pronto, é isto. Eu vou depois desenvolver no texto posterior.